Oi, gente, tudo bem? Então, tô passando aqui para gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a farmacologia do sistema respiratório, que é a nossa aula de hoje, tá bem? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o sistema respiratório, tá? Então, o sistema respiratório, né, ele é constituído pelos tratos ou vias respiratórias que a gente diz superior e inferior. No sistema, né, respiratório, no trato superior, a gente consta, né, tem o nariz, o externo, a cavidade, a nasal, a faringe, laringe, a parte superior e a traqueia. Já, né, a parte inferior, a gente tem, então, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos e os pulmões, tá bem? Importante a gente comentar, né, sobre as principais infecções das vias aéreas superiores. A gente tem as ites, sinusite, faringite, tonsilite, né? Então são infecções das vias aéreas superiores, e nas vias aéreas inferiores, né? E doenças inflamatórias que mais atacam a parte inferior, a gente tem daí, né, a asma, a DPOC, as bronquites, né, tanto bronquite crônica quanto bronquite aguda, pneumonia, né? Então são as doenças que afetam mais o sistema inferior, tá? Né? Então aqui a gente tem o sistema respiratório, as principais vias, as doenças, né? E é muito importante a gente diferenciar, né? Quando a gente fala de doenças que afetam o sistema respiratório, a gente diferenciar a asma da bronquite crônica e da efizema, tá bem? Então a asma, ela é uma doença inflamatória que é crônica, né, dessas vias aéreas, das vias respiratórias, que causa, então, uma redução ou obstrução reversível e recorrente no fluxo de ar. Então, a asma, ela, né, por algum alergeno, acaba que essas vias ficam obstruídas, né, e o fluxo de ar não passa, tá? Então, a gente precisa tratar a asma a fim de evitar essas crises asmáticas. Já a bronquite crônica, ela é inflamação dos brônquios, e essa inflamação ela tem dois tipos, ela pode ser aguda ou a crônica, né? E essa infecção, que é aguda ou crônica, ela pode ser causada por vírus ou bactérias. Normalmente a aguda é causada por vírus ou bactérias e pode durar de alguns dias até semanas, né? E a bronquite crônica, normalmente, ela dura anos, né? E ela é causada por substâncias que agridem o sistema respiratório, né, e faz parte, então compõe a doença pulmonar obstrutiva crônica. Assim como a bronquite crônica, a efizema também é importante a gente comentar, que a efizema junto com a bronquite crônica vão né, constituir a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a efizema, ela é a dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, o que causa, então, a perda da capacidade respiratória, né, de um indivíduo, e acaba causando uma oxigenação insuficiente, tá? Então aqui em cima a gente tem os alvéolos, né? E esses alvéolos na efizema eles ficam dilatados e depois não conseguem mais voltar ao tamanho normal, tá? Então na efizema é como se a gente enchesse um balão e na hora que tu murcha ele não sai totalmente o ar, sempre fica um pouquinho de ar ali dentro e ele fica dilatado, tá? Muito bem. Então tanto a bronquite crônica quanto a efizema, elas compõem a DPOC. A asma e a DPOC também tem diferença na forma que é a inflamação, e por isso que o tratamento também é diferente entre as duas doenças, tá bem? A asma, ela vai ter o alergeno, que vai então causar, agredir, né, as células epiteliais, vão liberar mastócitos, esses mastócitos vão se diferenciar em células CD4 e eosinófilos, né, e vai ocorrer então a broncoconstrição, vai ocorrer um edema da mucosa brônquica e vai ocorrer uma hiperatividade das vias aéreas, tá? E vai, então, obstruir o fluxo aéreo. Esse processo, né, essa doença, ela é reversível. A gente consegue, então, com medicamentos e tratamento adequado, reverter. Já a DPOC, né, ela é causada por cigarros, poluentes e gases tóxicos. A gente, então, tem a liberação de macrófagos, né, lá nas células epiteliais, e esses macrófagos vão se diferenciar em neutrófilos, que vão levar ao quê? O estreitamento das pequenas vias aéreas e a destruição alveolar. E esse processo de destruição alveolar e estreitamento das pequenas vias aéreas leva à obstrução do fluxo aéreo. Tá? Esse processo de estreitamento e destruição ele é irreversível. À medida que eu já tenho a efizema instaurada, a bronquite crônica instaurada,
esse processo é irreversível, eu não consigo mais reverter esse dano que já está instalado. Eu posso diminuir a evolução do dano, ok? Bom, muito bem. Falaram então do sistema respiratório, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre as vias de distribuição de medicamentos, né, para os pulmões. Então, os medicamentos, né, eles podem ser distribuídos para os pulmões por via oral ou parenteral e também por inalação, que é uma grande diferença na via inalatória, tá? A escolha da via vai depender do fármaco e da doença respiratória. Então, normalmente a via oral, ela vai ser utilizada para administração de medicamentos, né, para o tratamento de doenças pulmonares. No entanto, a dose administrada por via oral é muito maior do que a dose inalada, que seria necessário, né, para obter o mesmo efeito. Geralmente em uma proporção de aproximadamente 20:1. E nesse cenário, os efeitos adversos de nível sistêmico são mais comuns, tá? Então, a dose que se precisa administrar por via oral é muito maior do que a dose inalatória, ok? Então, acaba que às vezes a outra via é mais adequada. A via inalatória seria mais adequada. A via parenteral, né, a via intravenosa, ela deve ser utilizada para a distribuição de fármacos em pacientes graves, né, que estão incapazes de absorver fármacos pelo trato gastrointestinal. Então, os efeitos colaterais geralmente são frequentes devido às altas concentrações plasmáticas. Então, é a via que mais dá reação adversa. E a via inalatória, né? Então, ela é a inalação, ela é o principal modo de distribuição de muitos fármacos no sistema, né, no trato respiratório, com efeito direto nas vias respiratórias, particularmente, né, nos casos da asma e da DPOC, tá? A grande vantagem de fazer a inalação é a distribuição do fármaco, que já ocorre nas vias aéreas, né, em doses que sejam eficazes, com risco muito menor de ter efeitos colaterais sistêmicos. Então, isso é bem importante, né, principalmente quando a gente fala de uso de corticoides. Então, a gente optar por corticoides inalatórios é muito mais seguro do que utilizar inalatórios, corticoides pela via oral, tá bem? Também é importante, né, a gente mostrar esse esqueminha, né, que representa a distribuição dos fármacos inalatórios. Então, esse aqui é um exemplo de corticoide e beta-2 agonista, né? Então, quando a gente usa a inalação, né, que tem uma bombinha, esse fármaco, né, 10 a 20% eles vão ser inalados, vão para o pulmão e aí vão entrar na circulação sistêmica para ter os efeitos sistêmicos, né? E quando a gente tem eles usados por via oral, né, então a gente tem uma parte que tem 90, né, o restante desse medicamento, desculpe, que não foi inalado, ele vai ser deglutido lá no trato gastrointestinal, né, vai absorver no trato gastrointestinal, vai para o fígado e aí, né, vai desenvolver os efeitos colaterais sistêmicos, ok? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho uma grande quantidade de medicamento que primeiro passa pelo pulmão, vai desenvolver o efeito terapêutico, né, e depois vai desenvolver os efeitos colaterais. E mesmo assim, eu tenho uma quantidade de medicamento que acaba sendo deglutido, que acaba indo lá para o trato gastrointestinal, né, sendo absorvido e entrando na circulação sistêmica. Mas a quantidade disso é muito menor, né, do que se a gente usasse somente o medicamento por via oral, tá? Importante a gente também mostrar para vocês, né, exemplos de dispositivos inaladores, né? Então, a gente tem as bombinhas, né, que são inaladores dosimetrados, a gente tem câmeras de espaçadores, então que a gente acopla a essa bombinha. A gente tem inaladores de pó seco, né, então que aspiram somente o pó. E tem os nebulizadores que a gente diz, tá? Então, eu coloquei lá no virtual, né, um link onde tem vídeos explicando como que a gente utiliza cada um desses dispositivos de liberação, tá? É bem importante vocês olharem, porque a maneira correta de utilizar esses dispositivos vai determinar o sucesso do uso do medicamento, tá bem? Falado isso, né, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre as classes de medicamentos, então, que atuam no sistema respiratório, tá? Então, a primeira das classes, né, são os fármacos broncodilatadores, né? Então a gente divide os medicamentos broncodilatadores em beta-miméticos de ação curta e ação longa, broncodilatadores do tipo anticolinérgicos, que entra o hipotrópio e o tiotrópio,
e as metilxantinas, tá? Dentre esses aqui, a metilxantina é o único broncodilatador que não tem a forma farmacêutica, né, ou a via de administração inalar. Então, a gente não tem como inalar, não tem dispositivo de inalação da metilxantina. Tanto hipotrópico quanto formoterol, terbutolina, a gente utiliza a via inalatória, né, seja pó ou bombinha, para utilizar e administrar esses medicamentos, ok? A outra classe, né, de medicamentos que acabam atuando no sistema respiratório são os expectorânticos e mucolíticos, né, então que vão causar a expectoração, então que é estimular a tosse, e os mucolíticos é para tornar o muco mais fluido. Depois a gente tem uma terceira classe, que são os antitussígenos, que são utilizados para controlar ou para sedar a tosse seca. Então, expectorantes a gente utiliza para tosse produtiva e antitussígeno para uma tosse mais seca, né? Depois a gente tem uma outra classe de medicamentos que são os cromoglicatos. Depois a gente tem a outra classe dos antileucotrienos e depois a gente tem os corticoides, que são os, né, sistêmicos ou inalatórios. Tá? Então, todas essas classes atuam no sistema respiratório. E nesse quadro, né, que está no material de vocês também disponível, a gente tem as associações. Então, a gente tem os broncodilatadores, já são curtas, são longas. Os corticoides com exemplos, né, nomes de fármacos e para que ele é utilizado, ok? Bom, gente, então o objetivo dessa conversa, dessa aula, era contextualizar o assunto para vocês. E agora, então, vocês podem, né, fazer a atividade proposta, que é um mapa mental de todas essas classes, né, que atuam no sistema respiratório, ok? Fiquem bem, um grande beijo e se cuidem, tá bem? Tchau, tchau!